Você vai saber agora como agiu uma quadrilha que usava até uma delegacia falsa da Polícia Federal para aplicar os golpes. Os prejuízos chegam a 40 milhões de reais. O esquema contava com a participação de um delegado civil e um promotor de justiça. Os criminosos se aproximavam de empresários com dívidas fiscais para vender facilidades e extorquir dinheiro. Uma das vítimas se matou depois de perder o comando de uma fábrica para o homem apontado pelos investigadores como o líder do bando. Dois homens com perfis e destinos diferentes. Seu Luiz Antônio, um empresário bem-sucedido que trabalhou a vida inteira para montar uma fábrica de estofados. Carlos Eduardo Guimarães Marques, acusado de ser um golpista, se aproximou do empresário, conquistou a confiança dele e é suspeito de aplicar um golpe que pode chegar a 13 milhões de reais. Desesperado pela possibilidade de perder a fábrica, seu Luiz Antônio se matou. Ele aumentou a pressão. Eu creio que uma semana antes foram vários telefonemas pedindo dinheiro e afinal foi esse aí. O palco dessa história que combina farsa, golpes e tragédia é Rio Claro, no interior de São Paulo. É aqui que fica a fábrica de estofados que seu Luiz Antônio fundou há 50 anos. São vários galpões e uma enorme linha de produção. Nos melhores momentos, chegou a ter mais de 2.000 funcionários. Uma situação que começou a mudar quando a instabilidade da economia se refletiu nos resultados da empresa. Foi nessa época que Carlos Eduardo apareceu aqui na fábrica e na vida do seu Luiz Antônio. De acordo com esse funcionário que não quer ser identificado, Carlos Eduardo se apresentou como alguém que tinha muitos contatos importantes que poderiam beneficiar a empresa. Ele falava que dava aula em faculdades e ele tinha também esse acesso com esses oficiais, né, de tanto promotoria como Polícia Federal. Pouco a pouco, a situação foi mudando. Dizendo ter contatos na polícia e na Receita Federal, Carlos Eduardo teria desviado milhões de reais com a promessa de pagar propinas que anulariam supostas multas milionárias da fábrica de sofás. Para convencer o patrão, ele passou a visitar a fábrica acompanhado de supostos policiais federais. Quando ganhou a confiança, e aí ele ficou totalmente com autonomia, né, para gerar boletos, para delegar, né, situações dentro da empresa. Os funcionários contam que depois de algum tempo, Carlos Eduardo já tinha o controle da empresa. Porque ele foi dominando demais a empresa e foi deixando o seu Luiz de lado, você entendeu? Ele não acatava mais as instruções que o Luiz passava, ele que queria dominar. Um domínio que, segundo os promotores, se traduziu em extorsões e desvios de dinheiro que quase levaram a empresa à falência. Carlos Eduardo teria sido também o responsável pela demissão de 200 empregados. Contra a vontade do Luiz, porque ele não queria fazer isso. Ele sempre teve muito apreço pelos funcionários. A investigação afirma que Carlos Eduardo não agia sozinho. Ele teria relação com agentes públicos que ajudariam a fraudar mandados de prisão, de busca e apreensão, além de multas fiscais. Os promotores apontam que faziam parte do grupo vários advogados, além do delegado da Polícia Civil, Marcos Garcia Fuentes, e o promotor de justiça, Alcir Mena Barreto Filho. Segundo os promotores, eles fizeram outras vítimas aqui em Rio Claro. Uma empresária, dona de uma grande confecção, também foi extorquida pelos golpistas e teve que pagar a eles cerca de 5 milhões de reais. Carlos Eduardo, ele, sob a justificativa de exercer influência junto a autoridades públicas, né, ele obtinha valores da empresária e muitas vezes até mesmo se valendo de ameaças e coações para conseguir esses valores.
O inquérito aponta que a empresária Sueli Maluta começou a ser extorquida em 2014 por causa de supostas dívidas com a Receita e para evitar fiscalizações da Polícia Federal. Um policial civil, sob as ordens de um delegado de polícia, mantiveram contato com essa empresária e dela exigiram uma vantagem para que processos ou investigações contra ela não tivessem curso. Os promotores descobriram que a quadrilha chegou a simular uma delegacia falsa da Polícia Federal só para intimidar a empresária. Para simular ali uma pressão feita pela Polícia Federal para que ela colaborasse com o pagamento dos valores que eles entendiam necessários. Então era uma estrutura ramificada, com núcleos distintos, mas que se conversavam para conseguir obter vantagens. Uma das vantagens obtidas pelo esquema teria sido um carro de luxo. O boleto do pagamento do financiamento do veículo era quitado pela empresária junto ao empresário do ramo de veículos da cidade, que, segundo a denúncia, também integrava a organização criminosa. A empresária foi presa e fez acordo de delação premiada para contar aos promotores os detalhes do esquema. Onde veio à tona toda a história envolvendo o Carlos Eduardo e as pessoas que integravam a organização criminosa. Além de Carlos Eduardo, 6 pessoas foram presas durante a operação do GAECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo. O delegado Marcos Garcia Fuentes foi condenado a 9 anos de prisão. Carlos Eduardo a 22 anos. Todos recorreram. Carlos Eduardo foi solto no dia 13 de outubro, depois de conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Nós tentamos localizar Carlos Eduardo no endereço das empresas dele em Piracicaba. A recepcionista confirmou que ele tem salas neste edifício, mas que não estava no momento. Então, eles estavam aqui ontem, ele está quase não vindo aqui. Também não encontramos Carlos Eduardo no endereço que consta como residência dele. Nem Carlos Eduardo, nem o advogado dele quiseram falar, alegando que os processos correm em segredo de justiça. O delegado Marcos Garcia Fuentes também não quis se manifestar. O promotor Alcir Mena Barreto foi afastado da função. A Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo informou que a investigação também corre em segredo. O promotor não quis se pronunciar porque, segundo ele, há uma decisão do STJ que invalida as provas apresentadas na operação. Um absurdo, né? Porque desse jeito a gente não tem justiça. Em Rio Claro, as vítimas tentam começar de novo. A empresária Sueli Maluta pagou multas milionárias para o fisco e retomou as atividades com a confecção. Ela não quis gravar entrevista. A fábrica de estofados tem nova direção e sonha voltar aos velhos tempos, quando chegou a ser uma das maiores fabricantes brasileiras do setor. A empresa poderia estar em condições diferentes, melhores condições financeiras, se não fosse o caso de uma pessoa se aproveitando por trás de tudo isso. Infelizmente, no Brasil, as notícias sobre corrupção são tantas que as pessoas acabam acreditando que esse caminho será o mais curto para resolver seus problemas. Mas certamente isso pode virar a maior dor de cabeça que a pessoa pode ter.